Depois que minha mãe recebeu o diagnóstico de insuficiência renal, ela disse que quem pudesse cuidar dela ficaria com a casa da família. Minha irmã Lauren, que sempre foi muito ligada ao namorado rico dela, foi a primeira a falar: Emily, eu deixo o cuidado da mamãe com você. Não vou discutir por causa da casa. Ela disse isso como se estivesse sendo justa, como se estivesse abrindo mão de algo por generosidade. Depois daquele dia, ela simplesmente não voltou mais. Nos 3 anos seguintes, fui eu quem ficou. Para cuidar direito da minha mãe, eu pedi demissão do meu trabalho. Passei a dividir meus dias entre a casa e o hospital. Acordava às 4 da manhã nas semanas de diálise. Organizava remédios, marcava consultas, esperava em corredores frios segurando minha bolsa no colo e tentando não desabar. Não dormi uma única noite inteira durante 3 anos. Sempre havia algo: dor, náusea, febre, medo. Na véspera de Natal do 3º ano, pela primeira vez eu estava exausta demais até para pensar. E foi justamente naquela noite que Lauren apareceu. Ela entrou chorando. Mãe, ele terminou comigo. Eu não tenho mais nada. Minha mãe abriu os braços na hora, como se estivesse esperando por aquilo. Eu fiquei parada na sala, observando. Lauren se jogou no colo dela como uma criança. Minha mãe alisava o cabelo dela com uma delicadeza que eu não via há muito tempo. Então ouvi algo que fez meu coração parar. Lauren, se você ficou sem nada, eu guardei algo pra você. A casa já está no seu nome. Eu achei que tinha escutado errado. Mãe, o quê? Ela nem olhou para mim direito. Emily, eu sei muito bem qual é o seu plano. Você só está cuidando de mim por causa da casa. Senti o sangue subir para o rosto. Mãe, foi você quem disse que quem cuidasse ficaria com a casa. Eu estou aqui há 3 anos. Ela fez um gesto impaciente com a mão. Não se faça de inocente. Essa casa é da sua irmã. Nem tente criar esperança. Eu ri, mas o riso saiu estranho, preso na garganta. Então você passou a casa para ela escondido? Enquanto eu largava minha vida para cuidar de você? Meus olhos arderam. Você acha que eu sou o quê? O rosto dela ficou duro. Pare de fazer escândalo. Cuidar da própria mãe é obrigação. Sua irmã é sensível. Não é calculista como você. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Calculista? Minha voz começou a subir. Quem esteve com você em todas as sessões de diálise? Quem acorda às 4 da manhã? Quem ficou do seu lado quando você teve complicações? Quando reclamava da comida do hospital? Quem pesquisava receitas e cozinhava diferente todo dia? Eu apontei para Lauren. Ela veio aqui uma vez nesses 3 anos? Sabe quantas vezes por semana você faz tratamento? Sabe o nome do seu médico? Chega! Minha mãe gritou. Não se faça de santa. Você fez tudo isso pensando na casa. Meu peito doeu. Se eu disser que fiz porque te amo, você acredita? Ela soltou uma risada curta. Amor? Não me faça rir. A casa é da Lauren. Nenhum truque seu vai mudar isso. Naquele instante eu entendi. Para ela, tudo o que eu fiz era interesse. Nada era amor. Eu respirei fundo e falei devagar. Então, já que você acha que eu só queria a casa, eu não quero mais. Ela me encarou. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu não vou continuar. Virei as costas e fui para o meu quarto. Onde você pensa que vai? Ela gritou atrás de mim. Arrumar minhas coisas. Ouvi a risada dela, cheia de desprezo. Você não vai a lugar nenhum. Isso é só teatro. Fechei a porta e pela primeira vez em 3 anos, chorei por mim. Do lado de fora do meu quarto, eu ainda conseguia ouvir a voz da minha mãe. Ela falava com Lauren, num tom suave, quase carinhoso demais. Você deve estar com fome, querida. Vou fazer algo para você comer. Depois a Emily prepara o jantar de Natal. Seu quarto continua do jeito que você deixou. Eu fiquei parada no meio do quarto segurando a mala aberta. Meu quarto era metade do tamanho do da Lauren. Mesmo ela estando fora há 3 anos, minha mãe nunca mexeu nas coisas dela. Já as minhas, muitas foram vendidas para pagar despesas médicas. Enquanto dobrava minhas roupas, ouvi Lauren perguntar baixinho: Mãe, e se ela for embora mesmo? Minha mãe respondeu fria, segura de si. Ela não vai. Não tem para onde ir. Largou o emprego. Ficou 3 anos fora do mercado. Em poucos dias volta. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Não era só sobre a casa. Era sobre como ela me via. Descartável, substituível, presa. Eu fechei a mala. Nem estava cheia. Olhei ao redor do quarto. Quase nada ali era realmente meu. 3 anos da minha vida tinham sido consumidos por hospitais, contas, cansaço. Eu não tinha comprado uma única roupa nova nesse tempo. Saí do quarto arrastando a mala pela sala. Minha mãe levantou os olhos, irritada. Por que demorou tanto? Anda logo. Começa a preparar a ceia. Sua irmã está em casa. Lauren estava pálida, os olhos ainda inchados de chorar. Mãe, ela está com a mala. Minha mãe finalmente olhou direito. Emily, você vai mesmo fazer cena na véspera de Natal? Precisa estragar tudo? Eu respirei fundo. Não estou fazendo cena. Está sim. Ela levantou a voz. Acha que me pressionando eu vou mudar a casa para o seu nome? Esqueça. Eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Pode deixar a casa para quem você quiser. Já deixou mesmo. Lauren me olhava com culpa, mas não dizia nada. Já que está no nome dela, então que ela cuide de você a partir de agora. Minha mãe ficou vermelha de raiva. Ingrata. Sem a casa você abandona sua própria mãe? Eu engoli seco. Mãe, responde com sinceridade. Quem esteve com você nesses 3 anos? Quem pagou seus remédios? Quem acordou de madrugada quando você gritava de dor? O silêncio ficou pesado. E mesmo assim você acha que eu só queria essa casa? Ela desviou o olhar. Você sempre foi forte demais. Nunca precisou de mim como sua irmã precisa. Aquilo doeu mais do que tudo. Então é isso? Eu perguntei. Você prefere quem precisa mais? Ela não respondeu. Lauren tentou falar. Emily, se você quiser a casa, eu posso devolver. Não! Minha mãe interrompeu. Não está vendo como ela manipula você? Eu senti minhas mãos suarem. Manipulação. Era isso que ela enxergava em mim. Eu peguei a mala com mais firmeza. Eu não vou mais discutir. Se sair por essa porta, minha mãe disse com voz dura. Não volte. Eu parei por um segundo. Esperei que ela recuasse, que dissesse algo diferente. Ela não disse. A partir de hoje não tenho uma filha como você. Eu senti algo quebrar dentro de mim, mas não deixei transparecer. Está bem. E atravessei a porta. O vento frio de dezembro bateu no meu rosto. A rua estava cheia de luzes de Natal. Pessoas rindo, sacolas nas mãos, crianças correndo. O mundo seguia normal. Atrás de mim, ouvi Lauren perguntar aflita. Mãe, e se ela não voltar? A resposta veio firme. Ela volta. Não sabe fazer outra. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais.
e depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, minhas mãos tremiam levemente. Poucos minutos depois, o telefone tocou de novo. Lauren. Eu fiquei olhando para a tela por alguns segundos antes de atender. Emily. Ela estava chorando. Volta, por favor. A condição da mamãe piorou. Ela está com muita dor. Eu fechei os olhos. Leva ela para o hospital. Eu não sei como fazer isso sozinha. Ela soluçava. Você sempre cuidou de tudo. Eu escutei ao fundo um gemido fraco. Meu coração apertou. Mas junto com a dor veio outra coisa. Cansaço. Lauren, eu disse devagar. Mamãe deixou claro que a casa é sua. Que você é a prioridade. Agora é sua vez de cuidar dela. Do outro lado, silêncio. Do outro lado da linha, Lauren ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a voz dela voltou, mais fraca. Eu não sei fazer isso sozinha. Eu encostei na parede do meu pequeno apartamento e fechei os olhos. Eu também não sabia. Respondi. Eu aprendi. Sozinha. Ela começou a chorar mais alto. Ela está sofrendo. Você consegue ouvir? Eu ouvia sim, um gemido baixo ao fundo. Fraco o suficiente para me atingir, forte o suficiente para me abalar. Era minha mãe, mas também era a mesma pessoa que, há poucos dias, me chamou de calculista. Leva ela para o hospital. Repeti. Liga para o médico. Faz o que precisa ser feito. Eu não sei falar com eles. Lauren disse entre soluços. Não sei explicar nada. Você sempre resolvia. Eu senti uma pontada no peito. Durante 3 anos, ninguém quis aprender. Ninguém quis dividir o peso. Agora que eu não estava mais ali, o vazio tinha ficado evidente. Lauren, eu falei com calma. Mamãe disse que a casa era sua rede de segurança. Agora você precisa ser a dela. Houve um silêncio longo. Então a voz da minha mãe entrou na ligação. E não parecia fraca. Emily, ela disse com firmeza. Você realmente vai me deixar assim? Eu senti algo gelar dentro de mim. Não estou deixando você assim. Respondi. Só não sou mais a responsável. Você cortou meus pagamentos. Ela acusou. Eu não cortei nada. Só pedi para falarem com quem ficou com a casa. Houve uma respiração pesada do outro lado. Você sempre foi dramática. Ela continuou. Está fazendo isso para me punir. Eu ri, mas sem humor. Se eu quisesse punir alguém, teria ido embora há 3 anos. Lauren voltou a chorar. Por favor, Emily, só vem hoje. Depois a gente resolve o resto. Eu fiquei em silêncio. Durante 3 anos eu nunca pedi ajuda. Nunca disse que estava exausta. Nunca disse que precisava dividir aquilo. Agora estavam me pedindo para voltar como se nada tivesse acontecido. Eu não vou. Falei por fim. A respiração da minha mãe ficou mais pesada. Então isso fica na sua consciência. Aquilo foi como uma última tentativa de controle. Eu apertei o celular contra o ouvido. Mãe, você sempre achou que eu fazia tudo por interesse. Agora acredite que estou fazendo isso por mim. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Eu bloqueei o número de novo. Fiquei sentada no sofá por um tempo que pareceu longo demais. Não chorei. Não gritei. Só senti o peso da decisão. Era estranho como, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda esperava que ela dissesse algo diferente. Algo como, eu sei que você fez tudo. Mas isso nunca vinha. Nos dias seguintes, Lauren tentou ligar de outros números. Eu não atendi. Ela mandava mensagens dizendo que minha mãe estava pior, que não queria comer, que perguntava por mim. Eu lia. E não respondia. Não era frieza, era sobrevivência. Uma semana depois, recebi uma caixa na porta do apartamento. Não tinha remetente. Dentro, estava meu velho avental de cozinha, o que eu usava na casa da minha mãe para preparar as refeições dela, dobrado com cuidado. Limpo. Eu segurei aquele tecido nas mãos e senti uma mistura estranha de dor e lucidez. Era como se dissessem, você era útil, mas utilidade não é amor. Eu guardei o avental no fundo do armário. Naquela mesma semana, comecei a me sentir diferente. O trabalho estava fluindo. Eu conseguia me concentrar sem interrupções. À noite, eu cozinhava para mim, não para alguém que reclamaria do tempero. Pela primeira vez em anos, eu respirava sem estar esperando uma emergência. Até que, numa tarde de sexta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de Lauren. Mãe quer que a gente jante juntas. Ela quer conversar sobre a casa. Eu fiquei olhando para a tela. Casa. Ainda era isso. Depois de tudo, ainda era isso. Respondi apenas. Quando? Ela marcou para o domingo à noite. Passei o fim de semana pensando se deveria ir. Não pela casa, mas porque uma parte de mim ainda queria encerrar aquilo olhando nos olhos dela. No domingo, eu voltei. A fachada da casa parecia a mesma. As luzes da varanda acesas. A árvore de Natal ainda montada na sala. Lauren abriu a porta. Obrigada por vir. Ela disse nervosa. Eu entrei devagar. Minha mãe estava sentada na poltrona de sempre. Mais magra. Mais pálida, mas com o mesmo olhar firme. Emily, ela disse. Mãe. Nos sentamos à mesa. O jantar estava simples. Lauren parecia insegura, mexendo nos talheres o tempo todo. Depois de alguns minutos em silêncio, minha mãe falou. Quero resolver a questão da casa. Eu a encarei. Resolver como? Ela respirou fundo. Quero dividir entre vocês duas. Lauren levantou a cabeça rapidamente. Mãe. Fiquei pensando. Ela continuou. Talvez eu tenha sido precipitada. Eu senti um gosto amargo na boca. Precipitada? Você passou a casa para o nome dela escondido. Ela evitou meu olhar. Você sempre foi forte. Independente. Achei que não precisava tanto quanto sua irmã. Aquilo era quase uma repetição da infância inteira. Então você me puniu por ser forte? Eu perguntei. Lauren começou a falar. Emily, eu disse para ela que você fez tudo sozinha, que eu não estava aqui. Eu olhei para minha irmã. Era a primeira vez que ela admitia aquilo na minha frente. Minha mãe suspirou. Só quero paz agora. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois falei com calma. Eu não quero metade da casa. As duas me olharam surpresas. O que você quer dizer? Minha mãe perguntou. Eu não quero nada que venha com culpa. O silêncio tomou conta da sala. Você sempre complica tudo. Minha mãe murmurou. Eu me levantei. Não, eu só parei de aceitar qualquer coisa. Lauren levantou também. Então você vai embora de novo? Eu a encarei. Eu já fui. E saí da casa pela segunda vez. Dessa vez, sem mala, sem gritos. Só com a certeza de que algo tinha terminado de verdade. Voltei para o meu apartamento com uma sensação estranha no peito. Não era vitória. Não era alívio completo. Era algo mais silencioso. Como quando você termina uma conversa que precisava acontecer há anos. Eu caminhei devagar até em casa. O vento estava frio, mas não me incomodava. O que me incomodava era perceber que, mesmo depois de tudo, minha mãe ainda tentava resolver as coisas do jeito dela. Dividir a casa não era justiça.
Era uma forma de aliviar a própria culpa. Quando cheguei, deixei os sapatos perto da porta e sentei no sofá sem ligar a luz. Fiquei olhando para o teto. Durante 3 anos eu esperei ouvir dela uma frase simples. Eu sei o que você fez. No jantar, ela quase chegou perto disso. Quase. Mas sempre havia uma justificativa no meio. Sempre havia você sempre foi forte. Ser forte nunca foi escolha. Foi sobrevivência. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Meu corpo ainda estava acostumado com anos de urgência. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto branco do quarto. Ninguém me chamou. Ninguém precisava de mim. E pela primeira vez, isso não doeu. No trabalho, Clara percebeu que eu estava diferente. Você foi lá, não foi? Ela perguntou durante o almoço. Eu assenti. E? Pensei por alguns segundos antes de responder. Ela quer dividir a casa. Clara franziu a testa. E você? Eu não quero. Ela me olhou como se estivesse tentando entender. Depois de tudo? Justamente por causa de tudo. Clara ficou em silêncio. Depois disse. Às vezes a gente acha que quer justiça, mas no fundo o que quer é reconhecimento. Aquilo ficou na minha cabeça o resto do dia. Reconhecimento. Eu nunca quis a casa pelo valor dela. Eu queria que aquilo representasse algo. Um sinal de que meu esforço tinha sido visto. Mas dividir por culpa não era reconhecimento. Era remendo. 2 dias depois, recebi uma mensagem de Lauren. Mãe está pior. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para a tela do celular, enquanto meu coração acelerava sem permissão. Minutos depois, outra mensagem. Ela perguntou por você. Eu sentei na beira da cama. Perguntar por mim. Era ir volta? Eu digitei. Ela quer que eu vá? A resposta demorou. Ela disse que se você quiser. Se eu quiser. Sempre assim. Nunca era um pedido direto. Nunca era, eu preciso de você. Era sempre um teste. Passei o resto da noite pensando. Lembrei das madrugadas no hospital. Das mãos dela segurando as minhas quando tinha medo. Dos momentos em que, mesmo sem agradecer, ela se acalmava quando eu estava por perto. Amor pode ser confuso. Pode ser falho. Mas ainda assim dói quando termina. No dia seguinte, recebi uma ligação do hospital novamente. Dessa vez, atendi. Senhora Emily Carter? A voz era séria. Precisamos de uma decisão sobre a cirurgia. O rim compatível não pode esperar muito. Eu fechei os olhos. Eu não sou mais a responsável, repeti. Sua mãe indicou a senhora como contato principal no passado. Por isso estamos ligando. Contato principal. Durante 3 anos eu fui isso. Principal. Agora eu era apenas uma filha distante. Por favor, falem com Lauren. Eu disse. Ela é quem está com minha mãe. Desliguei. Meu peito estava pesado. Não por dúvida, mas porque eu sabia que, independentemente do que acontecesse, parte de mim sempre carregaria a história inteira. Naquela noite, Lauren ligou novamente. Eu atendi. A voz dela estava diferente. Não era só desespero. Era cansaço. Emily. Eu não sei o que fazer. Eu fiquei em silêncio. O médico explicou tudo, mas eu fico nervosa. Tenho medo de tomar a decisão errada. Você precisa ouvir o que ela quer. Respondi. Ela disse que não quer mais cirurgia. Aquilo me pegou de surpresa. O quê? Ela disse que está cansada. Que já viveu o suficiente. Eu senti meu estômago revirar. E você acredita nisso? Lauren demorou para responder. Acho que ela está com medo, mas também acho que ela está orgulhosa demais para admitir. Orgulho. Aquilo eu conhecia bem. Ela perguntou se você iria. Lauren acrescentou. E o que você respondeu? Que não sabia. Eu respirei fundo. Lauren, eu não consigo voltar só porque ela está com medo agora. Do outro lado, silêncio. Eu sei. Ela disse por fim. Só queria que você soubesse. Quando desliguei, percebi que algo tinha mudado. Lauren não estava me acusando. Não estava me manipulando. Ela estava perdida. E pela primeira vez, parecia entender o que eu tinha vivido. 2 dias depois, chegou uma carta no meu apartamento. Era da minha mãe. A letra estava tremida. Sentei na mesa antes de abrir. Dentro havia apenas uma folha. Emily, eu nunca soube amar você do jeito certo. Sempre achei que você era forte demais para precisar de mim. Talvez eu tenha confundido força com indiferença. Você cuidou de mim quando ninguém mais fez. Eu sabia disso. Só não soube dizer. Não espero que volte. Só espero que viva leve. Mãe. Eu li 3 vezes. Não chorei na primeira, nem na segunda. Na terceira senti as lágrimas caírem silenciosas. Ela sabia. Sempre soube. E mesmo assim escolheu agir como se não soubesse. Eu dobrei a carta com cuidado. Guardei numa caixa na gaveta. Não como lembrança, mas como prova. Prova de que eu não inventei nada. Prova de que eu fiz o que pude. Naquela noite dormi pouco. Mas não por culpa. Por despedida. 2 dias depois da carta, recebi a mensagem que eu já sabia que viria. Lauren escreveu apenas uma palavra. Ela. Fiquei olhando para a tela, esperando o resto. Veio logo em seguida. Ela se foi. Eu não senti um choque. Nem gritei, nem deixei o celular cair. Foi como se algo que já estava se despedindo há meses tivesse finalmente parado. Sentei na beira da cama com o telefone na mão. O apartamento estava silencioso demais. Morreu tranquila. Lauren mandou depois. Perguntou por você. Perguntou por mim. Eu fechei os olhos. Não fui ao hospital. Não fui vê-la. E não fui ao funeral. Não foi por raiva. Foi porque minha despedida tinha acontecido naquela ligação da madrugada. Quando ela tentou me prender pela culpa pela última vez. Ali eu entendi que se voltasse nunca mais sairia. Lauren me ligou no dia do enterro. Eu atendi. A voz dela estava diferente. Mais baixa. Você não vem mesmo? Não. Silêncio. Ela deixou algumas coisas para você. Eu esperei. A carta você já recebeu? Recebi. Lauren respirou fundo. Ela falou de você nos últimos dias. Disse que sabia que tinha errado. Eu fiquei em silêncio. Palavras tardias não reescrevem 3 anos. Como você está? Perguntei. Foi a primeira vez que fiz essa pergunta. Lauren demorou, cansada. Eu quase sorri, não por ironia, mas porque finalmente ela estava sentindo o que eu senti. A casa... Ela começou. A casa é sua. Interrompi. Sempre foi a escolha dela. Eu não quero mais aquela casa sozinha. Eu fechei os olhos. Então venda. Não é isso. É que agora parece vazia. Eu não respondi. Porque eu já sabia. Aquela casa sempre foi vazia. Só demorou para ela perceber. Depois do enterro, Lauren me enviou uma caixa pelo correio. Dentro estavam algumas fotos antigas. Uma pulseira de prata que eu usava quando era adolescente. E um caderno. Reconheci na hora. Era o caderno onde eu anotava receitas diferentes para tentar agradar minha mãe durante o tratamento. Na primeira página, minha própria letra. Sem sal. Pouco tempero. Fácil de mastigar. Eu passei os dedos pela folha.
3 anos da minha vida, resumidos ali. No fundo da caixa, havia outra folha dobrada. Dessa vez, a letra não era tremida, era firme. Emily, se você estiver lendo isso, é porque eu não consegui dizer olhando nos seus olhos. Você foi a filha que ficou. Eu só percebi tarde demais que ficar não significa precisar menos. Eu te amei do jeito errado. Mãe, eu respirei fundo. Não era o pedido de perdão que eu esperei a vida inteira, mas era o mais perto que ela conseguiria chegar. Guardei tudo na mesma caixa. Não para revisitar, mas para não negar que existiu. As semanas seguintes foram estranhas. O mundo continuava. Eu ia para o trabalho. Pagava contas. Cozinhava para mim. Dormia 8 horas seguidas, sem telefonemas de madrugada. Sem corredores de hospital. Sem alguém me chamando de egoísta. Uma noite, Lauren me ligou novamente. Estou pensando em vender a casa. Ela disse. Eu ouvi o eco da sala dela do outro lado da linha. Faça o que for melhor para você. Eu queria dividir o dinheiro. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Não precisa. Mas você cuidou dela. Eu não cuidei por dinheiro. Houve um silêncio longo. Eu sei, ela disse. E dessa vez, eu acreditei. Você me odeia? Ela perguntou de repente. Eu pensei antes de responder. Não, era verdade. Eu não odiava. Eu só tinha parado de esperar. Eu devia ter estado lá, ela continuou. Devia, eu disse. Mas não esteve. Ela chorou baixinho. Eu tinha medo. Eu também. A diferença era que eu fiquei mesmo com medo. Ela respirou fundo. Eu não sei como consertar isso. Talvez não dê para consertar, mas dá para não repetir. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não era um silêncio pesado. Era honesto. Depois que desliguei, fui até a cozinha e abri o caderno de receitas. Escolhi uma das antigas, mas dessa vez fiz diferente. Coloquei sal, coloquei tempero, cozinhei para mim. Sentei à mesa pequena do meu apartamento, com a janela aberta e o ar da noite entrando leve. A casa da minha infância tinha ficado para trás. A responsabilidade que moldou meus últimos 3 anos também. Eu não era mais a filha que ficava por obrigação. Eu era só eu. E pela primeira vez, isso parecia suficiente. Alguns meses se passaram depois que minha mãe morreu. Lauren acabou vendendo a casa. Ela me avisou por mensagem. Assinei os papéis hoje. Eu respondi apenas, espero que você fique bem. E era verdade. Eu não sentia mais aquela tensão constante no peito quando o nome dela aparecia na tela. Não sentia mais raiva quando pensava na casa. Era como se tudo tivesse perdido o peso. Uma tarde, Lauren me ligou de novo. Posso te encontrar? Eu hesitei por alguns segundos, mas disse que sim. Nos encontramos em um café no centro de Cleveland. Um lugar simples, com mesas pequenas e cheiro forte de café recém-passado. Ela parecia diferente. Menos arrumada, mais real. Sentamos uma de frente para a outra. Eu vendi a casa. Ela disse direto. Eu sei. Não consegui ficar lá depois que ela morreu. Cada canto parecia uma cobrança. Eu fiquei em silêncio. Eu achava que você exagerava. Ela continuou. Que cuidar dela não devia ser tão pesado assim. Eu levantei os olhos para ela. Porque você nunca fez. Ela assentiu, sem discutir. Eu estava confortável demais fora dali. Não havia defesa na voz dela.